Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Josué capítulo 20. Os jovens têm a lição de número 12. E quem não tiver a lição, abrir a palavra do Senhor, Josué capítulo 20. Josué capítulo 20. A sugestão aqui da lição é nós lermos, do verso 1 ao 6, mas na verdade é lá no 7 que vai falar o nome das cidades. Então acho que a gente vai ter que seguir em frente aí, para ler até o 9, tá bom? Josué capítulo 20, verso de 1 a 9, os jovens estudaram o livro de Josué nesse trimestre todo, falta só mais uma lição, certo? Semana passada vocês estudaram sobre a parte geográfica, das últimas conquistas, a divisão das terras, não é isso? Das tribos, e aí entrou justamente naquele momento em que todo mundo recebeu seu pedaço de terra e os levitas perguntaram, e nós? E agora? E aí, segundo a determinação de Moisés, certo? Os levitas receberam as cidades, eles não receberam território, num sentido assim, bem mais amplo, como as outras tribos receberam, porque eles, um território específico, eles deveriam estar misturados no meio do povo de Israel, eles deveriam estar tendo representações dentro de cada uma das tribos, É claro que Deus preparou, por exemplo, os sacerdotes para que ficassem mais na região sul, mais próximos a Jerusalém, porque no futuro, teria ali, Jerusalém seria a cidade do grande rei, que ainda não tinha sido ainda estava sendo conquistada ainda, período de conquista, e também estaria ali presente o quê? O templo de Jerusalém, Então os sacerdotes precisavam estar mais próximos. Mas na verdade toda a linhagem, porque a linhagem dos sacerdotes era os levitas ali da linhagem de Arão, Mas existiam os demais levitas, certo? E aí os levitas então estavam espalhados por toda a terra de Israel e não um pedaço de terra só específico como as outras tribos eram. Eles deveriam, por isso que não receberam uma só porção. Eles deveriam estar espalhados. E Deus dá a eles 48 cidades. Das 48, certo? 1/8 aí, Deus separa 6 para serem aí as cidades chamadas cidades refúgio. Então vamos ler Josué capítulo 20. Mas falou o Senhor a Josué dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja o refúgio do vingador do sangue, e, fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta da cidade, procurar suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhes darão lugar para que habite com eles. E, se o vingador de sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e não aborrecia antes. E habitará na mesma cidade até que se ponha juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartaram. Esse apartaram aqui, irmãos, ele tem um sentido muito mais profundo do que só separar, separa ali essa cadeira da outra. Aqui é o sentido de santificar, É um apartar no sentido de consagrar, separar para consagrar o Senhor. Então guarda essa informação que é muito importante. Então as cidades aí, Quedes, na Galileia, lá em cima, na montanha de Naftali, a Siquém, na montanha de Efraim, a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá, e da além do Jordão, certo? Daqui a pouco eu vou falar sobre esse Dalém aqui de Josué, que Moisés fala da quem, e Josué fala da além, A gente vai ver aí por quê, que um fala da além, outro fala da quem, do lado de cá e do lado de lá, De Jericó para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro, para que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa por erro,
para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Ok? Eu, sinceramente, numa didática aí, um pouco diferente da lição, eu começaria falando meio de trás para frente aqui na lição. E vocês vão entender um pouquinho por quê. Com exceção do ponto 3, que é a questão do altar. Isso aí é um episódio totalmente à parte, né? Mas a lição teve que trazer esse episódio, uma vez que nós estamos estudando o livro de Josué, então tem que estudar todo ele. Então, obviamente, esse episódio do ponto 3 está. Mas esse ponto 2, que na verdade está sendo tratado no verso 21, quando os levitas, né, eles se achegam ali a Josué e falam sobre a questão das cidades, na verdade ela vai ser uma consequência. Por quê? Como eu já falei no início aqui, as cidades, 6 cidades refúgio, elas são uma das 48 cidades que foi dada ao povo, né, à tribo dos levitas, a tribo de Levi, né, aos levitas, tá? Então seria praticamente uma consequência, né? Ainda que a ordem bíblica está trazendo, porque aqui Josué está só o quê? Relembrando as ordens dadas por Moisés, concorda? Olha o verso 22 aí, não é isso? Josué está inventando história, essa história de cidade de refúgio. Josué está inventando isso na cabeça dele? Não, está citando, né? O Senhor vai a Josué e Josué, lembra do que eu falei pelo ministério lá de Moisés, né? E é interessante essa palavra ministério, porque é para citar Moisés como um servo, que ministério é serviço, é servir, né? E aí é importante esse destaque, uma vez que a gente tem Moisés como grande líder, né? Imagina o povo de Israel, né? Eles têm as 3 grandes referências para o povo de Israel: o rei Davi, Abraão, né, o pai da nação Israel, e Moisés, o libertador, correto? Mas, obviamente, como nenhum outro personagem bíblico, a gente não vai endeusar ninguém, né? Idolatrar ninguém. E a Bíblia destaca, faz questão de destacar Moisés como servo, né? Inclusive, quando o Hebreus vai mostrar que o ministério de Jesus ele é superior a Moisés, superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sumos sacerdotes, porque Jesus ele é da tribo de Judá, e inclusive é lá do sacerdócio de Melquisedeque e tal. Então a Bíblia vai mostrando Jesus superior a tudo, e uma dos pontos ali de Hebreus é Moisés, e destaca Moisés como servo, né? Sendo um servo fiel sobre a casa de Deus, a casa do Senhor, tá certo? Então é importante essa palavra ministério, certo? Onde vai fazer referência lá a Números 35, vamos lá, na palavra do Senhor aí, Números 35, quarto livro da Bíblia, aonde o Senhor vai falar a Moisés. Olha o verso primeiro aí, Números 35, 1. E falou o Senhor a Moisés: Moisés, olha o 2. Da ordem aos filhos de Israel. Quem pode ler o verso 2 aí? Leia aí o verso 2 e o verso 3. A gente tem isso muito bem definido. Números 35, 2 e 3. Da ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também os levitas dareis arrabaldes ao redor delas, e terão estas cidades para habitá-las. Porém, os seus arrabaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. Amém. Então, olha só, as tribos de Israel receberiam, né, as levitas receberiam as cidades, certo? Essas cidades aqui vão ser, né, na quantia de 48 cidades, ok? 48 cidades, está aqui mais embaixo, além do número 35 mesmo, o verso 7. Todas as cidades que darem aos levitas serão 48 cidades. Então, 48 cidades espalhadas por todo o território de Israel, né? Ele está ali dentre as tribos ali, né? E aí a gente vai ver o quê? Que
que nisso tudo, uma preocupação já de Deus, uma preparação, você vê como nada é em vão, né? A Bíblia não tem uma vírgula, não tem um tio que não serve para nada, tudo em vão, tudo com propósito específico, nada em vão. Propósito de quê? Da presença espiritual de Deus, né? Da preocupação do cuidado espiritual de Deus. Por quê? No Antigo Testamento, os levitas que são essa representação de Deus na terra, né? O sacerdócio, claro que a Bíblia fala sobre o sacerdócio de Israel como um todo, né? Israel como um sacerdote de Deus, uma representante de Deus aqui na terra. O que foi que Deus falou a Abraão? Lá em Gênesis, né? Na chamada de Abraão, de Gênesis 12, em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Então, o propósito de Deus de alcançar as nações através do povo de Israel, porque de Israel veio o Salvador de Cristo. Não é isso? Então, claro que há já um sacerdócio, né? Vamos dizer, universal de toda a nação de Israel. Só que especificamente nós temos a tribo de Levi como tendo essa responsabilidade espiritual, ok? E Deus então prepara para que eles estivessem espalhados por todo o povo de Israel, né? Lembra um pouco aí o sal da terra, não lembra? Jesus falou lá de Mateus 5, né? Sal da terra, luz do mundo, né? Lembra esse nosso ide por todo mundo e pregar o evangelho? Lembra essa necessidade da igreja estar, né? Realmente aí salgando essa terra, correto? E no sentido positivo, levedando a massa, né? Não no sentido negativo, certo? Mas quando a Bíblia fala a questão do fermento, né? Paulo cita ali, lá em Coríntios, claro, ele está naquele sentido negativo, um pouco de fermento levando toda a massa. As más conversações com os bons costumes, né? Mas trazendo para um outro aspecto, a gente pode pensar nisso, né? Na influência que a igreja deve e precisa estar fazendo na face da terra. Os irmãos imaginam, né? O que seria desses 3 últimos meses aí, se eu e você não tivéssemos, né? Entranhado nessa sociedade, não é verdade? O templo aqui fechou, ok, a congregação a gente não pode estar aqui presente, né? Mas nós ficamos o quê? Lá no nosso lado, nossa parentela, não é verdade? Contato aí, eu acho que o crente evangelizou mais nesse período que toda a vida, né? Não é verdade? Vizinhos que pediram oração, tanta gente que pediu oração, né? Gente com pessoas enfermas, gente com pessoas em crise, e esse problema todo da pandemia e outros problemas, porque a pandemia não é um só, não é o único problema, não é verdade? Muitos outros, e aí a igreja está lá, né? Entranhada. Já pensou se a gente estivesse só, né? Num território específico, vamos dizer assim, né? Isolado no canto? Por isso que crente, ele não tem até crente que gosta, vai lá no monte e volta, mas não pode ficar lá, né? Não pode dormir lá, não pode morar lá. Certo? Tem que descer para atender a multidão, né? Pedro e Tiago e João, principalmente Pedro ali, queria até sugerir, né? Jesus, vamos ficar aqui, Jesus, fazer a tenda aqui. Jesus, nem respondeu aquela pergunta de Pedro ali, que nem dava para responder, porque a multidão estava lá embaixo, né? Por isso que crente não é eremita, né? O cristianismo, ele é ao contrário daquelas religiões hindu, aquelas religiões orientais, né? Principalmente o hinduísmo, que tem uma influência muito grande. O que eles pregam? Isolamento, né? Você tem que se isolar, você tem que ir lá para cima do Monte Everest lá, né? Aquele outro monte que também é muito famoso, Monte Fuji, lá de Japão. Você tem que ir para lá, que é para você purificar a sua alma, ficar distante de todo mundo. Cristianismo não, né? Cristianismo você tem que se purificar, santificar, mas no meio deles, entendeu? Você influenciar, que nem cristianismo. O Antigo Testamento, irmão, 2 exemplos são assim, são fortíssimos e com impacto muito grande nessa mentalidade que nós temos que ter na nova aliança. José e Daniel, né? Os amigos de Daniel também, para não deixar Daniel sozinho, certo? Estar lá no meio do Egito, estar lá no meio da Babilônia e ser instrumento na mão de Deus, não se contaminar com o manjar do rei, não é verdade? Está ali na posição diante do Senhor, diante das tentações, toda a cilada do diabo, mas ali fiéis a Deus e passar ileso pelo fogo, passar ileso pela cova do leão, passar ileso pela prisão, né? Pelas tentações, pelos fundos
dos poços, né? Vou botar aqui no plural, e honrar a Deus e ser fiel a Deus. Amém? Então, nós vemos que eles receberam as 48 cidades, certo? Da cidade que eles recebiam, eles tinham direito ali de 450 metros, tá? Da 1000 côvados, que é um côvado da média dos 45 centímetros, né? Que é o côvado justamente isso aqui, que é o que eles mediam lá, certo? E aí dá essa média de 45 centímetros. São 1000 côvados, 450 metros da muralha, para eles criarem os gados deles, só que mais 450 metros, eram 900 metros de raio, né? Não é de circunferência, é de raio, né? O raio é a distância do centro para a ponta lá, né? Então, para todos os lados ali, 950 metros, que eles teriam direito para, inclusive, criarem os animais deles, os gados deles e tudo mais, né? Para ele ter esse sustento de alimentação, ainda que os levitas, eles eram autorizados por Deus para eles não estarem fazendo trabalhos braçais, né? Não terem que trabalhar para se sustentar, porque eles cuidavam das coisas espirituais, cuidavam do serviço espiritual do sacerdócio em Israel, né? E aí eles tinham que estar ali totalmente à disposição do propósito de Deus para cuidar da vida espiritual de Israel, ok? Mas Deus fala aqui sobre os seus gados, sobre os seus animais, né? Então eles poderiam ter ali os seus animais, os seus gados também, tá bom? E dessas separado 8 cidades. Olha o verso 7 aí, de Números 35. 48, separado é 6, verso 6, né? Separado 6. Números 35, 6, fala das 6 cidades refúgio. Eu mandei para os jovens aí no zap para adiantar um mapa lá, não sei quem deu uma olhada lá no mapa. Olha só, hein? O professor olhou. Certo? Olha, eu não mandei o mapa lá para vocês. É porque aí aqui a gente vai ser meio complicado, aí vai ser, não sei se o Zé vai. Mas aí eu mandei para ele, não precisa se preocupar de compartilhar aí na tela, certo? E a geografia é espetacular ali, né? Das 6 cidades. Quem olhar ali vai ver. Israel é uma faixa, né, gente? Israel é um negócio assim, comprido, né? Ali, por isso que tem a questão da faixa de Gaza, né? Ali, certo? Então, uma coisinha comprida, do norte a sul ali no Oriente Médio. Tá? Hoje, claro, gente, está totalmente reduzido. O território de Israel hoje não chega aos pés do que nós estamos falando aqui, ok? É outra realidade, não é mais essa. Mas era assim, ó, no estreito. Desde lá de cima lá, certo? De um pequeno mar que tinha lá em cima, o Rio Jordão, né? Descia ali até desembocar aqui no Mar Morto. Aí olha a estratégia de Deus. 3 cidades do lado do Ocidente, né? E 3 cidades do Oriente. Claro que eu estou invertido aí para vocês, né? Então 3 do Oriente, né? E 3 do Ocidente. Certo? E olha, é tremendo. É uma cidade lá em cima ali, né? Pro Nordeste, uma para o Noroeste, uma para o Centro-Oeste, uma para o Centro-Oeste, né? E para o Centro-Oeste e para o Centro-Leste, né? Um para o Sudeste e para o Sudeste e para o Sudoeste. É certinho ali, ó. Pá, né? É espetacular, irmãos. O que é isso? Acessibilidade, né? Já pensou? Né? Acessibilidade. Entendeu? O camarada que está aqui em Jacarepaguá, chega lá onde eu estou morando, lá em Cosmo, lá na Zona Oeste, aí é um chão. Porque quem queria a coragem de querer visitar o Evangelho e o Irmão Estevão aí, se prepare aí para gastar aí 2 para ir e 2 para voltar. É verdade? Então, mas aí o que Deus faz? Não, tem uma cidade de refúgio aqui na região de Jacarepaguá, para atender o Recreio, atender a Barra, atender Jacarepaguá, Freguesia, Pechincha, Murici, Cataquara, né? Tem uma cidade de refúgio lá na Zona Oeste ali, para atender ali Vila Isabel, Zona Norte, né? Atender Vila Isabel, atender Tijuca, atender ali Bom Sucesso e tal, e assim vai, né? Zona Sul, uma coisa assim. Então, é tremenda a estratégia de Deus, tá? Então, quando Deus estabelece essas cidades,
ela tem um propósito muito específico. Muito específico. Deus, ele reforça isso em Deuteronômio 4. Deu um pulo para frente aí, está em Números 35. Vá lá para Números 4. Né? Você chega em Números 4, Deus vai reforçar de novo. Certo? Verso 41, Números 4, Deuteronômio 4, 41. Então Moisés separou 3 cidades, Daquém do Jordão. Opa, lembra do Daquém aí que eu falei? Da banda do nascimento do sol, para ali se acolhesse o homicida, por erro matasse o próximo, a quem dantes não tivesse ódio no coração, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. Olha o propósito específico, né? Cidade de refúgio, para ser acolhido o homicida, que por erro, né? Vai ser um crime culposo, não é doloso, não era com intenção, matasse o próximo, que dantes não tivesse ódio, não tinha nada premeditado. Por acaso aconteceu um homicídio, matou alguém por acaso. Se acolhesse a uma destas cidades. Aqui ele só fala de Bezer, no deserto, de Ramote, de Golã, em Bazã. Então, olha como ele fala assim, do nascer do sol. Se era do nascer do sol, era para a banda do Oriente, né? Eu estou tentando falar do lado aí de quem está me assistindo vocês. Então, ó, Oriente. O sol nasce lá do leste, né? Então ele vem do Oriente para nós, não é isso? Então essas 3 tribos, guarda aí essas 3 tribos, Rúben, Gad e Manassés, que é o ponto 3 da nossa lição. Teve uma situação, uma confusão lá, mas foi mal entendido, envolvendo essas 3 tribos. E é interessante que elas são as 3 primeiras cidades de refúgio, certo? Porque, se você olha o mapa de Israel, a gente até pensa, a nossa lógica, que eles estão vindo, né, aqui do Egito, e eles estão vindo do Egito e estão vindo já pelo lado ocidental, né? Mas não, eles estão subindo do Egito e Deus vai levar eles a 40 anos no deserto. Então tem que dar uma voltinha, né? Senão não tem graça, né? Negócio de vir reto. Uma voltinha lá, tratamento do pecado da desobediência do povo. Aí eles estão começando a tomar posse de Israel pelo lado oriental. Estão vindo do Egito, né? Mas estão vindo pelo lado oriental. E esse lado oriental, o lado leste ali, é que, olha aí, as 3 cidades, Moisés já está falando das 3 cidades ali daquele lado. E esse lado, quem vai estar lá? A tribo de Manassés, a tribo de Gad e a tribo de Rúben, é que estão desse lado oriental de Israel. Ok? Depois é que vai falar das outras 3 cidades, quando eles atravessam o Jordão e vêm para o lado ocidental, certo? Então, cidades sul, centro e norte do Oriente lá. E depois, quando eles atravessaram o Rio Jordão, conquistaram Jericó, né? E as demais cidades, aí sul, centro e norte, as outras 3 cidades, para completar 6. E aí, a tribo de Gad, a tribo de Manassés, a tribo de Rubens, que já poderiam ficar na terra deles ali quietinhos, tomado posse, as mulheres ficam, as crianças, né? Mas os homens de guerra continuam com o povo de Israel para ajudar eles a conquistar o restante, né? Uma outra lição muito maravilhosa para nós também. Então, gente, o objetivo da cidade de refúgio, ser uma fortaleza judicial. Lembra lá em Gênesis 4, que quem matou quem lá dos 2 irmãos lá? Caim matou Abel, né? Aí, Deus não bota um selo lá em Caim, né? Bota um sinal, assim, ó, não é para derramar o sangue de Caim, não. Porque Deus está tentando dar um break no derramamento de sangue, correto? Quem matar Caim também vai ser vingado, sei lá, 7 vezes mais e tal, né? Então, o que acontece ali? Deus está sempre evitando derramamento de sangue. Então Deus faz essas fortalezas judicial para camarada lá, né? Estava lá fazendo uma obra, tá lá não tinha prédio, né, gente? Mas trazendo para hoje nós, né? Está lá fazendo uma obra lá, aí pronto, o martelo escorregou, bateu na cabeça do cara que está passando lá embaixo lá. Aí pronto, mata ele! Não é assim também, né? Tinha que ter um julgamento e fazer toda uma análise da situação de que, é claro,
a questão do culposo. Ele vai ser culpado, mas não é culposo porque ele vai ser culpado de um crime. Não é doloso que tinha intenção, não estava preparando, e vai lá, morre. Não é isso. Está entendendo? Então tinha uma diferença. Em relação, por que a Bíblia vai falar de Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente? Isso aí era do homicida doloso, intento, né? Camarada ruim mesmo, que fazia questão de estar lá matando os outros, fazendo as coisas erradas. Mas não esses casos aqui, correto? Então era uma fortaleza judicial, ok? Onde Deus determina. Porque, eu já expliquei, né? Porque Moisés aqui no 41 está falando da quem? Porque eles estão lá embaixo ainda, né? Eles estão subindo ainda do Egito. Aí Moisés pega no 41 e diz, olha, separou Moisés 3 cidades da quem? Né? Que é de cá, do lado de cá. Agora, Josué, onde nós acabamos de ler, certo? Nós lemos Josué lá não, né? Peraí. Josué 28, não, no verso 8, isso aí, a gente leu. Josué, estas são as cidades que foram designadas, e da além do Jordão de Jericó, para o oriente apartaram Bezer, Ramote e Golã. Por que Josué está falando da além? Porque nós estamos falando aqui já de mais de 40 anos, quase 60 anos depois do que Moisés falou, só 40 foi no deserto, né? Com mais aí quase uns 20 aí de conquista da terra de Canaã, nós estamos falando então, desse tempo todo, Josué já está lá em cima, né? E ele já está do lado ocidental. Então ele pega e está falando, olha, da além do Jordão, aí já é o lado de lá. Moisés está aqui, né? E Josué em outro momento está do outro lado, tá certo? Então um detalhe interessante, e você vê como isso, até nisso, vai mostrando a questão da inspiração bíblica, né? Da autenticidade bíblica, né? Porque os críticos da Bíblia, gente, eles falam um monte de coisas contra a Bíblia, né? Mas o que eles questionam mais é a questão dos milagres. Aí o problema é deles, né? Eles não creem, vão fazer o quê? Não posso fazer nada. Não creem que mar abre, que morto ressuscita, que paralítico anda, que a arca de Noé existiu, isso aqui, aí Deus pesa-me, né? Não posso fazer nada, só orar por eles que vocês fazem também. Agora, ninguém pega no pé da Bíblia, por exemplo, no aspecto geográfico. Não pega. O aspecto histórico. Não pega. Entendeu? Eles questionam só quando ainda está na ignorância deles. Né? Há uns 3, acho que foi agora em março ou foi em fevereiro, não sei se vocês lembram, eu compartilhei uma reportagem da Istoé, do achado arqueológico da cidade de Asquelon, né? Dos filisteus, entendeu? Aí, não sei se foi Asquelon ou foi outra aí, esqueci qual foi, mas lá dos filisteus, e aí para eles, realmente Davi existiu. Eu já sabia disso, a gente já sabia, né? Então assim, mas ninguém pega no pé porque é muito preciso. Você vê como seria, olha como é perfeito, né? Moisés falando do lado de cá, e Josué depois, do lado de lá, e falando certinho dessas cidades, ok? Então, cidades, fortalezas judiciais, certo? Aonde o acusado de assassinato, por seu livre-arbítrio, ele é que tinha que crer na palavra de Deus, né? Ele é que tinha que olhar, dizer assim, olha, a lei de Moisés diz, se eu correr por essas 3 cidades, né? Se eu sou inocente, o vingador de sangue não vai me matar, certo? Então eu vou poder ir para lá e vou estar protegido ali, ok? Então nós temos essas duas questões aí muito bem claras, ok? Que é lá em Deuteronômio, lá em Números 35, a gente vai voltar já para mostrar o detalhe, porque Josué não vai detalhar exatamente esse caso dessa questão dos crimes, dessa questão criminosa. Agora olha só, exigia livre-arbítrio do camarada, ele é que tinha que decidir se ele queria estar protegido ou não, para o vingador de sangue querer atacar ele. Segundo, uma questão de justiça, né? Porque quando ele chega na cidade, ele se apresenta às portas, aos anciãos daquela cidade,
E os anciãos eram os conselheiros, esse era o costume. Você lembra quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, né? Edificarem na igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Por que Jesus fala disso? Ele fala dos conselhos do inferno. Porque nas portas ficavam os anciãos, que eram os camaradas que tomavam a decisão. Tanto que no tempo de Jesus nós temos o Sinédrio, né? E o Sinédrio era composto ali de 70, certo? Claro, que eram os fariseus, os saduceus, mas predominantemente anciãos. Né? Gente novinho lá no meio do Sinédrio ali, eram camaradas de muita experiência, ok? Uma questão de, olha a acessibilidade que eu já falei para vocês, né? Você vê, tinha 6 cidades de norte, centro e sul, que estava ali com a acessibilidade para todos. E a universalidade, olha o verso 9, tanto para os filhos de Israel, como para os estrangeiros. Olha que coisa linda, né? Não era só os judeus de Israel, os estrangeiros também. Né? Então você vê ali, queridos, como a lei de Deus que vinha direto para o povo de Israel, não era somente para o povo de Israel, mas seria através do povo de Israel. Por isso que eu falei no início do sacerdócio universal de Israel, né? Israel como sendo esse representante de Deus na terra. Agora somos nós a igreja, tanto judeu, tanto estrangeiro, né? Nós somos estrangeiros, né? Nós que somos os estranhos. Até que eu descobri um dia desse que esse meu Lucena eu sabia de uma ilha lá para o norte, para o nordeste aqui do Brasil. Mas um amigo descobriu uma cidade chamada Lucena. Né? Até me vi com ele que eu ia viajar para lá, de repente tem um quião lá de terreno lá, quem sabe, né? Um antepassado aí do tatara. E Lucena é uma família judaica. Né? Uma família judaica. Inclusive esse Lucena seria tipo como se fosse é parecido com o El Shammah, só que é o El Shaná. Aí eu li tantas informações lá que eu até esqueci. Né? Alguma coisa, Deus glorioso, Deus, alguma coisa relacionada a isso. Aí desse El Shaná que gerou o Lucena. Mas eu não sou judeu, né? Pelo menos não sabe não sei que lá atrás alguém vai descobrir lá por esse Lucena que é. Mas não indifere porque nós, em Cristo, né? A promessa de Deus feita a Abraão chegou a mim e a você. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Deus abençoe, tá certo? E quem está em casa aí, tem alguém que está acompanhando? Tem a Nayane, né? Glória a Jesus. E o Wesley está trabalhando muito, está querendo ficar rico. Eu falei com o Wesley essa semana aí e tal, né? Aí, não, pastor, estou por aqui, não sei o que, mas estou chegando tarde, entregando os projetos e tal, né? Então, aí, mas falei para ele que a gente está com saudade, sentindo falta dele, da irmã dele também que viajou, né? E os demais aí, e os demais jovens estão aqui com a gente também hoje aqui, tá certo? Carlinha que deve estar acompanhando aí também, a gente não sei, né? Vai acompanhar. Foi trabalhar hoje, tá bom, Deus abençoe. Depois ela assiste. O Osés também está filmando aqui, gravando a aula, que aí depois a gente põe lá no grupo lá para todo mundo também assistir, certo? Então, queridos, vamos lá que o tempo voa mesmo, né? Qual é o sentido espiritual? Obviamente, né, amados? Qual o sentido espiritual das cidades de refúgio, né? Para nós hoje, certo? Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente nas angústias, correto? Então, com base no Salmos 46, né? Vamos pegar aqui esse texto áureo, né? Então, Provérbios também diz: torre forte é o nome do Senhor, para onde, né, o justo corre e encontra amparo, ok? Então nós aprendemos desde o Antigo Testamento, nós aprendemos desde a Antiga Aliança que nós precisamos nos refugiar em Deus, nos refugiar em Cristo, não é verdade? Nós aprendemos isso. Então, o sentido dessa cidade de refúgio. Agora, pastor, então quer dizer que eu posso pecar? Olha que legal, né, Zé? Então eu posso pecar e o corpo é Jesus. Família, assim funciona? Aí Jesus me protege lá, o diabo não acabar com a minha vida,
Será que vai ser assim? Acho que não, né? Não é muito aí não, certo? Lá em Deuteronômio, lá em Números 35, ele detalha algumas coisas lá que o Josué não vai se tratar disso, porque como eu falei, Josué, ele está só revendo essa história toda, né? Ele está só trazendo de novo à tona e botando em prática o que foi determinado por Deus através de Moisés. Mas Josué não vai entrar no detalhe que está só na lei de Moisés, que é o número 35, certo? Ele vai falar aqui, ó, quem tinha que correr para lá? O camarada que está em Números 35, enquadrado aqui, ó, verso 16 ao verso 21. O indivíduo que foi homicida, só que ele não estava certo? Com dolo, não tinha intenção. Olha o verso 20 aí, ó. Não empurrou com ódio, não foi por inimizade, né? Esse camarada que mata o outro, empurrando com ódio, verso 20, por inimizade, verso 31, né? 21, aquele que, ó, verso 17 e 18, vai lá, pega uma pedra para matar o seu irmão, pega lá um instrumento de madeira para matar o seu irmão, um instrumento de ferro para matar o seu irmão. Esse aí era um homicida doloso, esse aí fez com intenção, fez com maldade, entendeu? Ele já estava ameaçando o outro, ó, vou te pegar na hora da saída, ó, você vai comer na minha mão um dia, te prepara que vingança é um prato que come, né? Frio, não é verdade? Todo mundo já sabia que ele estava ameaçando o outro, todo mundo já sabia que tinha uma confusão no meio da família, todo mundo já sabia que tinha uma situação ali, certo? Né? Vamos lembrar daquele triste episódio lá dos filhos de Davi, né? Do rei Davi, né? Do caso lá de Absalom, já estava desejando a irmã, né? E aí não corta o mal pela raiz. Aí vem dando diabrado lá do amigo sagaz, né? Ainda ficou lá em cima dele. Aí quer dizer, praticou o incesto, se prostituiu com a irmã, não é verdade? Praticamente um estupro, porque forçou ela, ok? E, né, ficou aquela situação toda. Aí o irmão de sangue da menina lá, porque o outro era só irmão por par de mãe, não. Aí vai, mata o irmão, né? Então, toda essa história aí todo mundo sabia que era doloso, havia já uma intenção, havia coisas premeditadas. Davi premeditou, né? A questão de Urias lá, né? Do adultério, assassinato de Urias, mentira, premeditou, certo? Então, não adianta a gente querer enganar Deus que Deus já sabe, né? Então não vamos confundir a segurança, a proteção que a gente tem em Jesus, né? Com uma libertinagem minha. Deus sempre está praticando o erro, sempre está praticando o pecado, e achar que Jesus vai ficar segurando a minha onda, eu de consciência praticando o pecado. Então minha fé em Jesus, a proteção que eu tenho em Cristo, que você tem em Cristo, que nós temos em Deus, não vai ser respaldar a gente. Então não vamos confundir isso, certo? Porque número 35, que eu falei para vocês, do 16 ao 21, nem adiantava querer se esconder lá na cidade de refúgio, que não era para eles não. Era para aquele que aconteceu algo, sem inimizade. Olha o verso 22, sem inimizade, não foi lançado nada, um desígnio, né? Não premeditou nada, certo? Não foi uma coisa que aconteceu, foi um acidente realmente que aconteceu. E aí a congregação julgará, certo? Livrará o homicida da mão do vingador, verso 25. Isso, ele lá dentro da cidade de refúgio. Se ele quisesse essa ajuda, se ele quisesse esse socorro, se eu e você quisermos esse socorro. Pastor, eu quero ser liberto do meu pecado. Pastor, eu quero ser liberto do meu vício. Eu preciso me converter a Deus, eu preciso me refugiar em Deus. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Não é verdade? Eu preciso. Não é aquilo que Jesus diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Né? Ou também ele fala ali em Mateus 5, bem-aventurado os pobres de espírito, né? Ou seja, os que reconhecem a necessidade espiritual de Deus. Aí vai para lá, Jesus
justo juiz, Jesus, nosso advogado. Não é isso que está lá em 1 João capítulo 2, né? Filhinhos, escrevi para vocês não pecarem. Se pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo, né? Para nos justificar de todo pecado. Então Deus é justo e é justificador, né? Ele é justo e reto quando ele julga, certo? Quando ele determina o juízo dele. E Deus é justo e reto quando ele absolve o pecador também, certo? Claro que aqui nós estamos falando da cidade de refúgio, tá, gente? Estamos falando de não querer usar isso como subterfúgio para eu achar que eu vivendo uma vida de pecado, eu tenho a garantia da proteção em Deus, certo? Uma coisa é o primeiro encontro com Cristo, o arrependimento, a conversão. Aí Jesus diz: vinde a mim como estáis. Aí dependendo do pecado, né? Se foi com dolo, se foi sem dolo, se foi com intenção, se não foi, se foi por ignorância ou não, se foi por falta de discernimento ou não, se foi por falta de maturidade ou não, se foi por momento de ira ou não. Quando eu venho do mundo de pecado para Cristo, não tem pecado que Jesus não perdoe. Agora, quando a gente pega aqui a questão da cidade de refúgio e traz para nós hoje essa questão da proteção em Deus, né? Eu não posso achar que, uma vez que eu me converti, já servi Jesus, e depois eu posso continuar na vida de pecado. Aí não, né? Quando eu e você nos convertemos a Deus, nós não recebemos um bônus, né? Ó, você aceitou Jesus, mas toma aqui ainda umas 10 caixinhas aqui, que você tem um jogo de videogame, vamos pensar assim, né? Ó, você tem 10 vidas, né? Você tem 7 vidas, entendeu? Não tem isso no Evangelho, né? Não posso achar que eu me converti a Cristo, aí, peraí, mas eu ainda posso dar um pulinho lá fora e fazer umas coisinhas que eu quero fazer, né? Não funciona assim. Ele exige de nós o arrependimento, ele exige de nós a nossa conversão a Deus, a Ele. Então não há pecado que Deus não perdoe, isso é fato, né? Nenhum. Inclusive os fariseus tinham muita raiva de Jesus e queriam matar Jesus até antes lá da crucificação de Cristo, né? Porque Jesus vivia dizendo para as pessoas: ó, vai, não peque mais, né? Falou lá para a mulher lá que estava lavando lá o pé dele lá, com as lágrimas, não é verdade? Volta e meia ele curava alguém e falava isso também: ó, vai, não peque mais, não é isso? Então, não importa como vem, agora ele espera que a gente evolua, né? E que a gente vá para o segundo passo, onde vai viver uma vida agradável a Deus. Então, o que era esperar desse camarada que era protegido nas cidades, certo? E não eram mortos ali. O vingador de sangue respeitava disso. Olha só que coisa interessante, né? Que o vingador de sangue respeitava, vamos dizer assim, uma ética, né, do vingador de sangue, né? Ele respeitava essa lei, certo? A gente sabe, obviamente, que havia uma autoridade espiritual, com certeza, né, sobre a vida dos levitas, né? Uma autoridade espiritual de Deus sobre o povo de Israel, porque a gente até, humanamente falando, até seria de estranhar isso, né? Porque que simplesmente não eram cidades armadas, né? Não eram cidades que tinham exércitos protegendo ela. O que impedia o vingador de sangue lá escondido? Quero nem saber, vou te matar aqui mesmo. E matava o camarada, né? Agora, ele não poderia sair da cidade, né? Isso aí é muito importante a gente lembrar, tá certo? Desse significado espiritual da cidade de refúgio, alguém tem uma pergunta? Sim, não poderá sair da cidade, é isso? Se ele saísse da cidade, aí o vingador de sangue estava lá fora esperando ele. A proteção dele estava em estar dentro da cidade, né? Ou então fica convertido até o sumo sacerdote morrer. Tem esse detalhe que eu acabei esquecendo, foi bom a senhora ter perguntado, que aí eu respondi, eu lembro para responder agora. E quando o sacerdote morria, ele então estava livre daquela pena e ele poderia voltar lá para onde ele morava antes, né? E aí o vingador não deveria matá-lo. É tipo assim,
Isso aqui é muito parecido com um sistema penitenciário, vamos dizer assim, né? Mas para proteger, né? Seria mais para proteger ele em si ali, né? Entendeu? Então eles não deveriam sair, para garantir de que o vingador que estava lá fora, né, não matasse ele. É como se fosse assim, posso cometer um crime, mas a pessoa não pode me matar porque eu cometi o crime. Seria isso. No caso desse culposo que ele não fez por intenção, né? Não foi. O homicida que matava mesmo porque queria matar, aí a Bíblia diz, olho por olho, dente por dente. Né? Isso lá no Antigo Testamento. Então, o camarada que fazia o mal porque queria fazer, que todo mundo sabia que era, não adiantava ele lá se esconder na cidade de refúgio, não. Porque ele era culpado. Os anciãos iriam julgá-lo culpado e a Bíblia não fala exatamente, mas eu acredito que expulsavam ele da cidade, né? Eu acho que ele ou permitia o vingador pegar ele ou expulsar, né? Mas o outro que era inocente, ele era protegido ali, né? E aí havia essa reintegração, vamos dizer assim, ele voltava lá para a cidade dele. É interessante isso, gente, no aspecto assim social, porque muito se fala, a gente sabe que o sistema penitenciário aqui no Brasil, ele é totalmente ineficaz, né? Todo mundo sabe disso, é uma tragédia, né? O camarada é capaz de entrar lá porque um dia ele roubou lá a banana lá no mercado lá e sair de lá um traficante, né? Sair de lá um chefe do tráfico, né? É que infelizmente é isso que acontece com esse sistema penitenciário que a gente tem realmente no Brasil, né? O caminhar dele não consegue reintegrar. E deveria, porque esse seria o objetivo, né? Tirar esse indivíduo que está fazendo mal para a sociedade, ele ser ali protegido. Eu sei que às vezes a gente até... eu também já fiquei revoltado com umas leis, né? Que às vezes vem e fica assim, está ajudando mais o preso lá do que a gente. Como é que pode um negócio desse? Por exemplo, esse aí do coronavírus. A LEGE conseguiu aprovar, sabe, em trâmite, não sei se aprovou, que seja feito, quem vai visitar lá os presos nesse período, seja feito o teste, né? Não só tirar o ferro, mas fazer o teste, esperar ali 15 minutos, aí pronto, entra e visita. Aí olha só a contradição, né? Se você tiver alguém numa enfermaria hoje aqui no Rio, você não pode entrar. Ninguém pode entrar para visitar. Né? Os irmãos que acompanharam aqui perto aqui nós, né? O drama aqui da nossa irmã Cristiane, né? Esposa do Eduardo. Os irmãos veem, eles já estavam há quase 2 semanas sem ver o pastor Marco Mateus, né? Está entendendo? Porque não podia visitar, não pode entrar. Então ainda tem essa dor da família, né? Ter ficado já quase 2 semanas sem ver o pai, né? E aí o caixão não foi aberto, né? Não podia ser aberto. Então você vê, foi um espaço de tempo que eles tiveram que se despedir. Quer dizer, muitos deles não tiveram nem tempo de despedir, porque viram eles só passando mal, né? Você não se despede de quem está passando mal, né? Ali, né? Então os irmãos veem a dor da situação. Aí você vê, mas quem está preso tem que estar recebendo visita. É até esquisito isso, né? Então a gente fica revoltado com isso. Eu sei disso, irmãos. Uma vez eu vi uma defensora pública, ela disse, eu tive que defender um estuprador. Eu tive que defender o estuprador e eu ainda consegui diminuir a pena dele lá de 20 anos para 15, parece, um negócio assim, de 15 para 10. Aí a gente fica revoltado com um negócio desse. Só que aí é o Estado de Direito, né? Entendeu? É a justiça que tem que ser igual para todos. Entendeu? E tudo mais. Então, ainda que a gente não aceite, concorde com algumas coisas, mas é a questão da justiça que tem que alcançar todos. Claro que a família que perdeu o ente querido, o camarada quer se vingar, né? Não quero nem saber se foi sem querer, quero nem saber. E tudo mais, prende, mata aquele camarada lá. Mas também não é assim, porque Deus segura para não ficar havendo derramamento de sangue, senão toda hora vai ter mais derramamento de sangue ainda. Você está entendendo? Então, a gente fica, né? Por que aquele fulano ainda foi preso?
Né? Por que aqui no Brasil não tem cadeira elétrica logo, tem logo forca, né? Igual tem nos Estados Unidos, né? Cada país tem a sua lei lá e cada um se resolve, né? Mas é a questão da lei, a questão da justiça, né? Então tem essa questão toda, tá? Os levitas então falam a Israel, né? Ali a Josué, certo? A respeito das cidades, tá bom? Eu vou ser sincero para vocês, quem leu a lição, ou então quem vai ler depois, eles falam aqui do negócio de uma demora. Eu não sei, eu não consigo ver isso aqui, entendeu? Eu não consigo ver na Bíblia que isso aqui, o capítulo 21 de Josué, foi uma confusão aí. Josué estava enrolando para dar terra para eles, entendeu? Eu não consigo ver. Com todo respeito ao comentarista da lição, certo? Aqui, tem o nome dele aqui, não sei quem é, da dia tudo desaparece, mas esse aqui não tem o nome dele, eu não consegui ver, tá? Essa questão de que eles estavam demandando, né, com Josué, porque Josué não queria dar, estava enrolando, acho que não é esse caminho. Chegou o momento certo, era o tempo certo, ok? Aí eles ganham as 48 cidades, né? Já falei isso, espalhadas. Então, por isso que vocês viram que eu tive que primeiro falar das cidades para chegar na cidade de refúgio, né? Então, esse ponto 2 aqui, a gente praticamente, eu já falei todo aqui na introdução para poder chegar nas cidades de refúgio, tá certo, gente? Ok? E o terceiro ponto, por fim, um episódio aqui que está no capítulo 22. Eu não posso deixar de destacar aqui Josué 21, verso 41, verso 43 ao 45. Quem pode ler isso aí, por favor? Josué 21, 43 ao 45. Não sei se vocês lembram que eu li esse texto aqui naquela aula que teve aqui. Foi aqui o Eduardo Deus, se não me engano. Mas vamos ler hoje de novo ele aqui, ó. Josué 21, do 43 ao 45. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que subjuramente havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nele. E até o 45, pode ler todo. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos restituiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos seus filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glória a Deus, amém? Olha que maravilha, gente. O Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais. Né? Quem eram os pais? Abraão, né? Isaac, Jacó. Até Moisés já estava aqui como os pais, né? Mas normalmente a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor deu repouso conforme tudo que juraram. Palavra alguma falhou. Tudo se cumpriu. Louvado seja Deus. Então, crente, queridos, que está alinhado na vontade de Deus, está alinhado na palavra de Deus, está alinhado em toda a determinação do Senhor, certo? Não tem como os propósitos, as promessas de Deus não se cumprir na vida desse crente. Não tem como. Deus é fiel, certo? A gente até encontra muito esse termo aqui, jurar, né, no Antigo Testamento, porque é o único que, inclusive, a gente nem pode jurar mais, né? A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Pronto, acabou-se, né? Mas Deus jura por si, é o único que pode, né? Porque assim, eu juro por mim mesmo, entendeu? Que ele não tem problema, né? Eu e você não, a gente às vezes se combina uma coisa com outra, né? Ali, e aí? Né? Eu tinha uma viagem marcada, tinha comprado de promoção, lá para Manaus, promoção mesmo, irmão, daquela assim, da madrugada da Gol. Aí, né, para ir poder ver minha mãe lá no final de abril. E aí o que acontece? Aí vai voar aqui agora até cansar. Então o que vai acontecer? Já está aberto ali, até deixa ele achar o caminho dele. Então, queridos, e aí veio duas coisas, ó. Eu estava desempregado, comecei a trabalhar em março, né? Então foi um bom motivo. E começou a pandemia, né?
Aí eu vou arriscar? Não tem como, foi tudo mudado, né? E lá em Manaus, então também. Então já fui impedido por causa do trabalho, graças a Deus uma coisa boa, né? E também acabou que entrou a questão da pandemia. Então não tem jeito. Agora, Deus tem esse problema? Deus, vou viajar, hein? Vou estar aí dia tal aí. Aí vai ter, Deus estava desempregado e ele arranjou emprego. Então, veio a pandemia, né? Não tem, né, irmãos? Então Deus é Deus, glória a Deus. Certo? Agora, olha só, aí eu quero destacar Josué 22. Olha que coisa linda, verso 5. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos mandou. 5 coisas: amar o Senhor vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos, vos achegar a Ele e servir com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, despediu e foram para as suas tendas. Josué, entregou a terra de todo mundo, cada um foi para o seu cantinho, os levitas estão nas suas cidades, cada um com o seu território. Mas olha, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, olha só, Deus cumpriu tudo. Então sejam fiéis a Deus, né? Amem o Senhor de todo o coração. Jesus inclusive fala, não é nem Jesus que fala, o camarada que responde o escriba, né? E Jesus confirma, os 2 maiores mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. E Jesus dificultou um pouquinho mais, né? Que ele botou agora para a gente: ama uns aos outros como eu amei vocês. Ficou mais difícil ainda do que eu amar a mim mesmo, né? Como Jesus nos amou, certo? Porque a referência agora é Cristo. Porque como eu e você somos corrompidos, nosso pecado, é até meio bizarro falar esse negócio de ama o teu próximo como a ti mesmo. É até meio bizarro eu deixar baseado nisso. Ramon, vou te amar como eu me amo. Porque se eu for bipolar, né? Se eu for bipolar, meu amigo, vai depender da estação, vai depender do dia, vai depender da hora. Aí o coitado do Ramon está frito comigo. Entendeu? Agora, ama o Ramon como você ama Jesus, Ronaldo. Aí a referência é Cristo, né? Jesus não é bipolar, Jesus não é maluco, Jesus não é dominado pelo pecado. Quem pode ser dominado pelo pecado sou eu, né? Mesmo servindo a Deus tantos anos, sendo pastor, sendo crente, posso vacilar um dia lá na frente, mas Jesus nunca vai vacilar, né? Então ama o teu próximo, amame-se uns aos outros como eu vos amei. A referência agora é Jesus, a âncora da nossa alma. Aí, anda nos caminhos do Senhor, certo? Bem-aventurado, né? Varão, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não segue o conselho dos ímpios. Salmo 1, verso 1, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Guarda os seus mandamentos. Um dia a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. E o primeiro lá foi Salmo 10, 9 e 10, né? 119, verso 9 e 10. Como poderá o jovem purificar o seu coração? Observando, né? Pegando esse coração e observando segundo os seus mandamentos. Pega os seus caminhos, o meu caminho. Salmo 37, né? Agrada-se do Senhor, satisfará o desejo do teu coração, né? Reconhece os teus caminhos, endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, verso 5. Então, segundo a palavra, se acheguem a Deus, e Ele se achegará a vós, né? Disse Tiago. E sirvam de todo o coração, de toda a alma. Tá? Então, o que Deus faz na nossa vida material é o propósito dele, Ele pode, Ele não tem dificuldade. Deus não tem nada impossível para Deus. Agora espere o que da gente? Espera a fidelidade, espera a obediência, espera andarmos no caminho do Senhor, nos achegarmos a Ele, amarmos a Ele sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Aí eles levantam essas 3 tribos que ajudaram os irmãos a conquistarem lá todo Israel. Aí eles voltam para o lugar deles, Ruben, Manassés e Gade, certo? Lá no oriental do Jordão, para eles voltarem agora para as terras deles, certo? Os soldados de guerra. Aí quando eles voltam, alguém teve uma ideia: vamos fazer um altar bem grande, certo? Vamos fazer um altar. E eles fazem.
E o negócio era tão grande que o povo do outro lado viu do outro lado do rio, né? Do outro lado do Rio Jordão, o pessoal olhou e disse: ih, rapaz, ali. Só que o que eles interpretaram, os outros? Disse: rapaz, olha lá, Gade, Rúben, Manassés estão em idolatria. Nós já temos o tabernáculo aqui, eles criaram um outro culto, daqui a pouco estão adorando um outro Deus, né? Abriram uma outra igreja, uma outra congregação lá do outro lado, lá, e agora, né? Aí já prepara, aí além de fazer o julgamento, fizeram o julgamento premeditado, prepara os soldados já para ir matar, meu irmão, já para acabar lá com Gade, com coisa, né? Graças a Deus, parece que ainda foi alguém com a bandeira branca na frente, e aí eles têm tempo de explicar, disse: não, isso aqui não é altar de adoração. Isso aqui está aqui, ó, verso 26 e 27 do capítulo 22. Isso aqui não é altar de holocausto, nem de sacrifício. Isso aqui é só um memorial. Porque a gente está muito distante geograficamente de vocês. Os nossos filhos, daqui a pouco, de vocês, vão olhar para o outro lado aqui do rio, né? E vão dizer: esse povo tem nada com a gente não. E os nossos filhos mesmo podem perder essa referência. Então, para saber que é o mesmo Deus, que é a mesma história, que nós somos todos do Senhor, o povo de Israel que saiu do Egito, então a gente fez esse altar. E eles entenderam aquela história toda ali, mas não custa nada um pouco de comunicação, né, gente? Não é verdade? Comunicação na hora de se fazer alguma coisa, que às vezes você até está com uma boa intenção, só que às vezes pela falta de comunicação, não é verdade? Pela falta às vezes de comunicação, a gente tem alguns problemas dentro de casa, certo? Família sabe disso, né? Casado sabe mais ainda. Se não se comunicar direito, perfeitamente, entendeu? A coisa complicada, né? Nessa relação, marido e mulher, tem as interpretações, entendeu? Que cada um faz a respeito do outro, e aí é uma situação muito delicada, então precisa ter comunicação. Toda a nossa relação social, né? É muito importante a questão da nossa comunicação, tá certo?